E a Argentina criou nesta semana mais uma taxa de câmbio para tentar incentivar as exportações e conseguir aumentar a entrada de dólares no país. A criação dessa nova taxa faz parte de um pacote de medidas para permitir que os argentinos fechem acordo com o Fundo Monetário Internacional. Depois do dólar soja, que já foi criado por 3 vezes, e diversos outros, como dólar Coldplay, dólar Qatar, agora o governo de Alberto Fernandes criou o dólar agro. Segundo o jornal argentino Clarín, o programa já contemplava culturas da economia regional, como grãos de cevada e girassol. E só com as exportações de milho, o país pode ter a entrada de 3,3 bilhões de dólares. Em nota, a Federação Agrária Argentina disse que o dólar agro gera distorção e desequilíbrio. Afirmou ainda que os produtores de lácteos, ovos e de carnes terão seus custos de produção afetados. No documento, a entidade revela ainda a necessidade de implementar medidas que promovam a diversificação produtiva e o desenvolvimento rural, colocando o centro no produtor, com previsibilidade e certeza antes de investir. Além da criação dessas taxas cambiais, vai lembrar que o governo argentino já criou uma série de medidas de intervenção ao longo dos anos. A gente resgatou algumas imagens de jornais, entre elas a proibição das exportações. Veja, a Argentina suspende a exportação de carne bovina para forçar queda no preço. A gente está relembrando aqui. Tem mais notícias mostrando a forma de agir do governo da Argentina em relação à agropecuária. Vamos à próxima. Uma matéria que também aponta a Argentina oficializando o aumento de retenções para óleo e farelo de soja, ou seja, aquelas taxas para exportações, chamadas retenções. E vamos adiante, porque tem mais um exemplo de ações do governo da Argentina interferindo no agro de lá. Olha só. A Argentina congela preço de mais de 1.700 produtos. Essas são matérias que a gente recuperou ao longo do tempo para que vocês percebam qual tem sido a estratégia adotada pelo governo de lá. E a gente segue em frente porque, a pedido do Hora H do Agro, a consultoria agrícola Agrifato revelou o quanto as exportações de carne bovina da Argentina foram impactadas no período de 2006 a 2015, época em que o governo de lá proibiu os embarques do produto. Veja só, veja que nesse período de proibição, menos de 15% da produção nacional foi exportada. Aí, a partir de 2015, quando a proibição das exportações caiu, os embarques voltaram a aumentar. A consequência dessa proibição das exportações foi um desestímulo aos pecuaristas, o que gerou uma queda na produção de carne bovina da Argentina. Veja a redução a partir de 2010 no gráfico para quem acompanha pela televisão. Houve também uma diminuição da participação da Argentina nas exportações globais. É possível observar que chegou a atingir 8% e depois caiu para 2%. Esses são dados da Agrifato que mostram essa situação. Segundo a companhia, atualmente alguns cortes bovinos ainda estão proibidos de serem exportados na Argentina. Mas como são pontuais, o setor pecuário de lá tem se recuperado aos poucos. A gente vai analisar a situação da economia argentina e entender o que não deve ser feito como intervenções no agro, porque aqui no Brasil a gente acompanha com atenção os outros participantes desse mercado global. Para isso, a gente vai conversar com um comentarista da Jovem Pan, o Gustavo Segré. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Muito obrigado, um prazer estar aqui contigo e com a nossa querida audiência. Muito obrigada para a gente também, Gustavo. E a primeira pergunta que eu te faço é, por que, na sua opinião, a Argentina pode ensinar o que não fazer no agro? Essas intervenções do governo, elas têm afetado negativamente o setor agro por lá e também a economia do país, na sua avaliação? Sem dúvida nenhuma. E podemos começar com aquela manifestação que você mostrou em relação à perda de exportações até 2015. A partir de 2015 é quando ingressa no governo Macri, que tenta buscar uma normalização daquele intervencionismo do Estado que tinha proposto a presidente Cristina Fernández de Kirchner na época. Agora o governo volta a ser, desde 3 anos e pouco até agora, do populismo de esquerda. O presidente Alberto Fernandes, um pós-eleitoral da Cristina Fernández, que ocupa a vice-presidência, volta com a mesma temática.
E essa mesma fórmula que deu muito errado no passado, volta a dar errado agora. Hoje a Argentina tem vários tipos de câmbio. O oficial está em 285 pesos, mas você, eu, nenhum argentino consegue comprar dólares a esse valor. E no caso da moeda, na cotação paralela ou livre, como é falada na Argentina, supera os 500 pesos. Como se isso fosse pouco, temos uma problemática que as exportações, que já estão com um dólar muito mais baixo, têm que pagar retenções às exportações. Então, a competitividade de um produto que era fundamental, essencial, e que no passado a Argentina era considerado o graneiro do mundo, desestimula investimentos, desestimula exportações e faz perder muito dinheiro para o país e para os produtores. E agora tenta trazer algum dinheiro de recursos de exportação colocando um dólar agro, que é um dólar artificial, está entre 300 e 340 pesos, mas que continua pagando retenções. Então, o intervencionismo do Estado prova que não funciona e nunca vai funcionar quando o Estado, o governo, intervém nessa situação de colocar um dólar artificialmente barato e uma retenção que penaliza o exportador. É interessante a sua análise, Gustavo, e eu pergunto, quais as lições que o Brasil deve aprender com o vizinho que vive dias complicados na economia? Muito complicados, porque além do mais não entram dólares, a Argentina precisa de dólares para honrar os seus compromissos, não está sendo possível, por exemplo, pagar os fretes. A logística de exportação da Argentina e de importação deve estar a cargo por quem importa, quando é uma exportação argentina, e por quem exporta, quando é uma importação argentina. Isso porque não tem dólares. Então, apela a esse tipo de temática de dólares criados artificialmente também para não liberar o câmbio como deveria e colocá-lo no valor, no patamar que o mercado da livre oferta e procura determina. A lição é muito simples: não intervir o mercado por parte do governo. Somente com essa frase, o Brasil pode evitar sérias dificuldades no futuro, porque uma vez que entrou nessa temática é muito complicado sair. E de fato, quando o presidente Macri ingressou, eu lembro na época o dólar oficial estava 9 pesos, o dólar paralelo estava 16. Na liberação do câmbio ele se colocou em 13, mas quem queria comprar, comprava, e isso favorecia a que o exportador tivesse um dólar mais real, mais do mercado, mesmo pagando retenções. Hoje voltou a mesma fórmula do passado, que todo mundo sabe está errada. É interessante o que você coloca, e a minha pergunta é, se a gente olhar agora nesses últimos 6 meses de governo Lula, a gente vai perceber que o presidente do Brasil se encontrou várias vezes com Alberto Fernandes, que é o presidente da Argentina, e parecem que eles têm uma similaridade ou algumas afinidades, dada a quantidade de vezes que também se encontraram. A minha pergunta é, essa afinidade, ela existe, e você vê nisso algum tipo de risco do Brasil imitar alguma dessa agenda que está sendo adotada na Argentina e que tem fracassado ultimamente? Quando a gente avalia a quantidade de vezes que o presidente Lula se reuniu com o presidente Fernandes, supera em mais de 20 ministros do Brasil que não tiveram a oportunidade de tantos encontros com o presidente do Brasil, mais de 20. Mas esses encontros eram para que a Argentina pedisse dinheiro, ajuda financeira para o Brasil. Não era uma questão de trocar figurinhas pelos erros ou para pedir conselhos, era pedir recursos. Recursos que o Brasil está se mostrando muito educado, mas não vai liberar. Para o gasoduto Néstor Kirchner, para financiar as exportações brasileiras, que tem hoje superávit comercial com a Argentina, e para tentar obter recursos para poder pagar os compromissos, por exemplo, com o FMI. Então, não vejo risco nenhum de que o Brasil entre nessa temática, até porque, mesmo que o Brasil pudesse pegar algumas das fórmulas argentinas, nenhuma delas deu resultado como para que o Brasil, com os indicadores econômicos que tem, possa supor sequer em imitá-las. E o presidente Lula sabe que a economia argentina está em um problema muito sério
e por isso fica receoso até de ajudar alguém que ideologicamente está muito próximo, como o governo de Fernández e Fernández. O que você espera da próxima eleição da Argentina, que vai ocorrer nos próximos meses? Nós temos agora eleições primárias em agosto e as eleições presidenciais definitivas em outubro. O que mostram as pesquisas e o que mostra a lógica, que não necessariamente é uma lógica eleitoral, é que o governo hoje, o populismo do Fernández, deverá perder. O curioso é que em qualquer país sério do mundo, o ministro da Economia que entrega a economia com inflação de próxima a 150%, com mais de 50% de pobreza e com um mercado financeiro detonado, seria ejetado do cargo. Na Argentina, ele será o candidato a presidente. E o pior, com uma taxa de imagem de votos possíveis perto de 30%. E aí você fala, mas como é possível? Como é possível? São coisas que não têm explicação. Muitas vezes aí é aquela velha narrativa que o presidente Lula tantas vezes fala, né? De gerar um medo naqueles eleitores que hoje têm uma ajuda social. Mais de 50% da população argentina hoje recebe alguma ajuda social do Estado. E esse discurso de, se você votar a outra opção, você vai perder essa ajuda social. Então, mesmo numa situação muito complicada e de extrema pobreza, essas pessoas continuam votando a mesma possibilidade eleitoral. Então, imaginamos que não vai ser dessa vez, que o governo da Cristina e do Alberto Fernández vai perder, não sabemos por que margem, e aí a dúvida será quem será o candidato da oposição, hoje entre dois candidatos, Horácio Rodríguez Larreta, atual prefeito da cidade de Buenos Aires, e a Patrícia Bullrich, que foi ministra de Segurança do governo de Macri. E mais à direita, o Javier Milei, que hoje está com 16, 15% das preferências eleitorais, uma pessoa que vem de fora da política, atual deputado, mas que não tem estrutura nacional, pelo menos por enquanto. Muito bem. Para encerrarmos a nossa manchete no ar está: a Argentina dá exemplo do que não fazer no agro. O que você diria para a nossa audiência sobre isso? Que a gente tem que aprender, me refiro ao Brasil, tem que aprender dos erros, não somente cometidos pela Argentina, também pela Venezuela, todos os países que defendem esse programa econômico do socialismo, em que se prevalece a igualdade social, desde que seja todo mundo pobre, menos a dirigência. E a dúvida é como quem vota esse projeto não se toca que está sendo utilizado. Então a manchete está perfeita, Kellen. O que não deve ser feito está do outro lado da fronteira, Argentina. Gustavo Segré, muito obrigada pela sua presença no Hora H do Agro. Foi um prazer recebê-lo, comentarista da Jovem Pan News. Fica o convite para você voltar mais vezes. Muito obrigado. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.